Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Gabriela Morita, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Economizers for Chillers, com o Luiz Feck. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos vocês e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos as informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para o download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. Aí à direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas através de um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar esse webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Aí, alguns avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível na sua tela. E também não se esqueçam de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar a sessão. Agora eu passo a palavra ao Luiz Fecchio para que possa seguir com a apresentação. Luiz? Oi, pessoal, eu peço que vocês aguardem um pouquinho. O Fecchio eu acho que está com algum problema de conexão, tá bom? A gente está tentando resolver. Luiz? Pessoal, desculpa realmente pelo problema, a gente está tentando resolver aqui a conexão. O Fecchio estava conectado com a gente agora há pouco no teste e está esperando restabelecer a conexão aqui. Por favor, aguardem mais um pouquinho, desculpa o transtorno. Alô, vocês estão me escutando? Agora sim. Oi, voltei. Desculpa, caiu a... Que bom, deu certo. Bom, pode iniciar a sua apresentação. Ter terminado a sua apresentação, a sua introdução, eu assumo daqui, então, tá bom? Certo. Boa sorte. Bom webinar para todos vocês. Obrigado. Bom, vamos lá. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou engenheiro mecânico formado pela FEI, trabalho com trocadores de calor a placas por mais de 13 anos, já usei esses tipos de trocadores em diversas aplicações e em diversos
processos industriais. Conheço muito bem os produtos de trocadores a placas gachetados, semi-soldados, brasados e os modelos soldados. Eu sou da equipe de suporte técnico aqui da Danfoss faz um ano e estou aqui para falar com vocês de economizers para chiller. Para começar, vamos do princípio. O que é um economizador ou um economizer? Ele é um trocador de calor que a gente coloca no meio do ciclo de refrigeração de um chiller para aumentar a eficiência desse chiller. Tá? Como é que ele faz isso? Ele faz um subresfriamento do refrigerante, tá? Através de uma evaporação intermediária no ciclo frigorífico normal. Normalmente, isso daí pode levar a equipamentos menores, compressor menor ou um condensador menor, ou eu posso manter o mesmo equipamento e ter uma performance melhor e uma economia de energia. A única coisa que o sistema com economizador necessita é um compressor específico. Não dá para fazer um sistema com economizador sem ter um compressor preparado para receber um economizador. Para a gente entender um pouco, eu vou voltar na teoria básica, tá? Então vamos falar um pouquinho do sistema de refrigeração sem economizer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, mas não custa repetir. O processo todo de refrigeração começa no evaporador, onde eu tenho um fluido que eu desejo resfriar, ou água, ou uma solução de glicol, ou uma solução de etanol, ou algum outro líquido que eu queira retirar calor. Tá? Para isso, eu passo ele dentro de um trocador, um evaporador, e esse líquido vai ceder calor para um fluido refrigerante em estado líquido. Esse fluido refrigerante vai receber o calor do fluido quente aí e vai evaporar, roubando o calor do circuito primário. Esse gás que sai do evaporador, ele é então comprimido num compressor, aumentando a sua pressão e também, consequentemente, a sua temperatura. E a saída desse compressor, a descarga desse compressor, desse gás quente, a alta pressão, eu passo ele num condensador. E nesse condensador eu vou rejeitar todo o calor que ele recebeu lá no evaporador. Esse fluido vai condensar e às vezes até subresfriar um pouco. E a partir daí eu jogo este líquido a alta pressão, eu passo ele por uma válvula de expansão ou para um capilar ou para algum sistema de orifício, onde eu vou reduzir a pressão desse fluido refrigerante e vou para a pressão de evaporação e vou repetir esse ciclo novamente. Tá? Num sistema com economizer, eu tenho os mesmos equipamentos e o mesmo ciclo básico, com uma pequena diferença. Depois do evaporador, eu desvio uma parte do refrigerante condensado, passo num segundo evaporador, que a gente chama específico de economizer ou economizador, tá? Então, uma parte do que eu condensei, do refrigerante que eu condensei no condensador, eu vou desviar uma parte desse fluxo, vou passar dentro do economizer, vou evaporar esse fluido, subresfriando a outra parte que eu não desviei do condensado. E essa segunda parte subresfriada, eu entro com ela no evaporador novamente. Com isso daqui eu consigo um subresfriamento do meu fluido refrigerante, eu melhoro, aumento o ΔH aqui do ciclo e consigo uma eficiência maior disso daí, sem necessariamente estar mexendo
compressor. Por conta do vapor de flash que eu reinjeto no compressor, eu ainda consigo baixar a temperatura de descarga desse compressor. Para fazer isso, como eu já falei, eu preciso de um compressor específico. Tá? Ele tem que ter uma porta intermediária onde eu consiga jogar este gás que eu evaporei a média pressão, a média temperatura aí. Tá? E as tecnologias de compressor que mais normalmente apresentam essa porta intermediária são os compressores do tipo scroll, parafuso ou compressores centrífugos. Tá? Pode ter outras tecnologias aqui, essas são as mais comuns. No caso da linha Danfoss, a gente tem essa possibilidade nos nossos trocadores centrífugos, e na linha Scroll a gente tem uma linha específica para receber esse tipo de economizer, que são os compressores da linha LLZ. Eu vou precisar também de uma válvula de expansão extra, uma válvula de expansão intermediária. Tá? E vou precisar de um trocador extra, que o economizer, um evaporador extra para fazer essa evaporação de média pressão, média temperatura. Tubulação e controle normal, depende de quanto você quiser sofisticar ou deixar menos sofisticado o seu sistema, você vai precisar de mais ou menos controle. Tá? Para a gente ter uma ideia de como que isso se comporta na prática, tá? Eu preparei 2 estudos de caso aqui, só para a gente poder ver isso daí numa situação de dia a dia. Tá? Então, vamos começar com o estudo de caso 1, seria uma câmara frigorífica aí de menos 18, com uma capacidade de 9.500 watts, tá? Onde eu vou usar os compressores da linha LLZ. Tá? Então, eu começo todo o processo definindo qual que seriam as minhas necessidades. Tá? Eu vou usar 2 softwares para fazer os selecionamentos, os 2 softwares principais para você conseguir selecionar isso daqui na Danfoss é o Cool Selector e o Hex Selector. Esses 2 softwares estão disponíveis para download nas nossas páginas. Isso daqui tem acesso, basta fazer um cadastro, você consegue baixar esses softwares. E eu vou utilizar os 2 para fazer essas simulações. Então, a gente começa na nossa câmara de menos 18 com um dimensionamento da câmara para estimar a carga térmica. Tá? Isso daqui dá para fazer no Cool Selector. Tem um módulo dentro dele para dimensionamento de câmaras frigoríficas. Você vai entrar com as dimensões, com algumas informações, e ele vai te guiando passo a passo o que você tem que entrar de dados para conseguir dimensionar essa câmara. Tá? É um módulo bem bacana do software. E você chega no final numa carga térmica, ele te dá uma carga térmica que te dá as dimensões e todos os parâmetros que ele utilizou para esse dimensionamento. Tá? Depois, no mesmo Cool Selector, você consegue selecionar o compressor. Tá? Então, esse daqui já é um começo da tela do dimensionamento do compressor. Eu estou selecionando um compressor para 9.500 watts, que foi a carga térmica que a gente adotou, uma temperatura de evaporação de menos 32, 5 de superaquecimento, uma temperatura de condensação de 37, sem subresfriamento. Tá? Quando você entra com estes dados no Cool Selector, lá mesmo você vai conseguir ter acesso ao diagrama pH desse ciclo aqui em cima. Tá? Ele vai te sugerir os compressores. Eu defini os compressores da linha LLZ, então ele vai me dar o retorno de um compressor adequado a isso. Nas abas de selecionamento, você tem o retorno. Quando você seleciona o compressor, você consegue ver o envelope do compressor. Tá? E a gente pode ver aqui o ponto teórico de operação desse compressor, e ele te dá os dados de operação desse
compressor. E aqui a gente consegue ver que esse ciclo aqui que a gente selecionou com esse compressor, ele tem um COP de 1,42. Tá? Na mesma janela eu consigo ter um diagrama esquemático do sistema como um todo, evaporador, condensador, compressor, válvula de expansão, tá? E ele vai me dar uma tabelinha com os principais dados desse ciclo que eu vou utilizar depois para entrar no software de selecionamento dos trocadores. Então, para a gente, naquele ciclo básico, o que ele seria? Eu tenho a temperatura de descarga do compressor, eu tenho a temperatura de condensação de 37 graus, a temperatura de evaporação de 32 graus e a saída já com o superaquecimento. Ele me dá também a carga térmica do evaporador e do condensador. Tá? De posse disso daqui, com esses dados, eu vou para o outro software que eu falei para vocês, que é o Rex Selector, e lá eu coloco para calcular um evaporador. Tá? Eu estou calculando aqui um evaporador brasado, de expansão seca, expansão direta, tá? E aí, para trabalhar, nesse caso, com o R404, que é o fluido refrigerante que foi selecionado para aquele compressor, tá? Eu entro aqui com as informações, os 37 graus de temperatura de condensação, os 32 graus de temperatura de evaporação, os 5 graus de superaquecimento. Eu vou querer resfriar, nesse caso, uma solução de 55% de etanol, de menos 18 para menos 20. Tá? E aí ele me dá uma vazão de 5,5 metro cúbico hora. Eu calculo também o condensador, tá? Isso daqui vai me dar um resultado em termos de trocador, e no final o meu sisteminha calculado com esses dois softwares, ele me dá um equipamento, um compressor Scroll da linha LLZ 034, um trocador, um evaporador com 1,63 metros quadrados de área, o condensador de 2,48, tá? Isso daqui num total, só para a gente ter uma ideia de comparação depois dos sistemas, tá? Tá me dando área total entre evaporador e condensador, a gente está falando em 4,11 metro quadrado, tá? Eu vou fazer o mesmo condição de operação aqui, tá? Só que agora eu vou pegar esse mesmo ciclo e a gente vai colocar um economizer para ver como é que isso daqui afeta o sistema, tá? Então, a hora que eu seleciono o compressor e digo que eu vou usar um economizer, isso daí está na seleção do compressor. A hora que eu escolho o compressor com entrada para economizer, ele já entende que eu quero fazer um ciclo com economizer. E aí ele me coloca aqui no gráfico a extração para o economizer e o flash gas aqui. Tá? O envelope desse compressor, a gente pode ver que ele já mudou. Tá? O ponto de operação é o mesmo, porque eu não mudei nada de temperatura de condensação, nem de temperatura de evaporação, mas o envelope abriu. Tá? E isso daqui, o meu COP melhorou. A gente vai para 1,67 de COP. Da mesma maneira, o Cool Selector me dá o diagrama esquemático, aqui já diferenciado com o economizer, aqui nesse diagrama. Ele já me dá também as informações, os pontos que eu tenho que ter interesse para poder dimensionar esse economizador, o evaporador e o condensador. Tá? Então, eu pego essas informações dessa tabela, pego as cargas térmicas, tá? E aqui eu entro no Rex Selector, o cálculo do evaporador, o cálculo do condensador e o cálculo do economizador, tá? Com as informações que eu tirei lá do Cool Selector. Tá? De novo, foda isso daí, ele vai me dar o mesmo trocador da linha LLZ, tá? Só que ele me dá um modelo menor, um tamanho menor, o 0,24, em relação ao 0,34.
Esse 0,24 já vem preparado para receber o economizer, então ele tem uma porta para eu injetar aquele flash gas, tá? O evaporador diminui um pouco, vai para 0,92. O condensador também diminui um pouco. Em compensação, eu tenho, desculpa aqui, tá errado, está escrito condensador, mas é um economizer, tá? Eu tenho um trocadorzinho pequenininho, um evaporador pequenininho aqui, que é o economizer, que precisa de 0,32 metros quadrados para funcionar, tá? Apesar disso, apesar de ter um trocador a mais, ele tem uma área total menor, tá? Além de estar usando um compressor menor. Tá? Poderia ter mantido o mesmo evaporador e o mesmo condensador? Poderia. Tá? Poderia colocar o economizer junto com o evaporador de cima e o condensador de cima? Poderia. Tá? Você vai estar gastando mais sem muita necessidade. Mas se você já tem um sistema pronto, às vezes é uma maneira de você melhorar o COP do teu sistema, mexendo menos no sistema. Tá? Eu vou fazer uma simulação também do mesmo sisteminha com sobre-resfriamento, tá? Então eu vou partir de um ciclo em que eu já parto de que do meu condensador o refrigerante já sai subresfriado em 5 graus, tá? E, além disso, ele vai ter o subresfriamento adicional do economizer. Tá? Então, esse é o ciclo básico. Se vocês repararem aqui no cantinho desse ponto 3 aqui, ele já está levemente subresfriado. Tá? De novo, o envelope ele vai cair no mesmo compressor do sistema anterior, no mesmo ponto de operação do envelope, tá? Mas ele já melhora o COP, porque eu já tenho um ganho por conta do resfriamento aqui. De novo, eu tenho as informações que saem do Cool Selector. Eu vou usar essas informações para dimensionar meu sistema. Eu faço da mesma maneira que eu fiz anteriormente. E eu tenho aqui o resultado final. Faço isso daqui quando eu quando eu seleciono o compressor com o economizer, ele já também, de novo, me entende. Ele já está apontando aqui que já existia um subresfriamento na entrada do economizer, já estava saindo aqui, e ele, além disso, ele acaba te dando mais um subresfriamento por conta do economizer aqui. O envelope muda e eu tenho um COP melhorado aqui. Dá muita diferença desse daqui para o ciclo sem subresfriamento? Não, a grande diferença dá no uso do economizer, mas se o ciclo básico já tinha um subresfriamento, ele dá uma diferença menor quando eu coloco o economizer num ciclo que já tinha subresfriamento. Tá? De novo, eu pego as mesmas informações para cálculo, para entrar no outro software, para calcular meu equipamento. As cargas térmicas, seleciono tudo e vamos ver o que deu aqui. De novo, eu tenho uma outra necessidade de ar. Então, assim, o que dá para a gente entender aqui que, na teoria, eu consigo menos área necessária para aquecimento e resfriamento, aqui, evaporação, condensação num ciclo com o economizer, e posso utilizar um compressor um pouco menor, tá? Nesse estudo aqui. Isso daqui vale a pena? Depende. Para chegar à conclusão se isso daqui essa melhora do copo vai ser efetiva ou não, aí a gente tem que chegar e fazer um estudo de viabilidade econômica, de ciclo de vida e tudo mais, tá? Mas, assim, na teoria, o que a gente quer mostrar aqui, o que eu quero mostrar aqui é que vale, sim, eu tenho uma melhora de performance, eu consigo um equipamento menor, eu consigo uma otimização de energia,
E isso daqui, às vezes, vale a pena você parar e pensar se isso se aplica e se isso vai ter ganho para o cliente final. Tá? Um segundo caso que eu fiz para vocês, a gente falou primeiro, era um sistema de baixa temperatura, tá? Pequenininho. Agora vamos para o outro extremo. Um caso 2 aqui, que é um sistema com temperatura de evaporação mais alta aqui, tá? E uma capacidade um pouquinho maior. A gente tá falando em 2,5 graus de temperatura de evaporação e 250 quilowatts de capacidade aqui, tá? E para isso a gente vai entrar também num compressor da Danfoss, a linha de compressor centrífugo turbocore. Tá? Não é o meu intento aqui falar do turbocore. Se vocês tiverem interesse, depois de saber mais da tecnologia, a gente tem como apresentar, procura lá no site e tal. Esse daqui é a estrela hoje em dia dos compressores. É um compressor livre de óleo, eu não preciso de óleo para funcionar. Tá? E ele é um compressor centrífugo de 2 estágios, por definição, ele já nasce, todos os modelos dele tem 2 estágios de compressão. Tá? Eles são compressores de velocidade variável, isso daqui também é diferente do estudo do sistema que a gente fez, o primeiro era a linha LLZ, um compressor de velocidade fixa. Tá? Esse daqui já nasce como sendo inverter. Ele é livre de óleo porque ele tem mancais, ele é feito sobre mancais magnéticos, então ele não tem atrito, ele não necessita de óleo, então eu consigo funcionar sem óleo. Para mostrar esse segundo sistema, o mesmo princípio do outro, só que aqui este compressor você não consegue calcular no Pulse Electro. Tá? Aqui existe um software específico, eu entrei nele, pedi para o especialista calcular para mim, e ele me dá esse resultado. A hora que a gente entra no selecionamento de um sistema sem economizer, ele me dá esse resultado. Como ele é de velocidade variável, ele me dá um range de capacidades aonde ele atua. Se vocês olharem aqui, esse compressor selecionado, ele atua de 118 kW até 288 kW. Apenas ele consegue atender esse range de capacidade apenas acelerando e desacelerando o compressor. Tá? A gente queria para 250, 288 ele está no meio, então eu pego os dados que saem lá do selecionamento do compressor e calculo o meu evaporador e o meu condensador. Aqui, do mesmo jeito que eu fiz no caso 1. Tá? Eu pego as informações do software de selecionamento do compressor e obtenho essas capacidades aqui. Tá? Isso daqui me dá um sistema de quase 76 metros quadrados aqui de ar. Tá? Quando eu vou para um sistema, desculpa aqui está errado também, não é sistema sem economizer, aqui é com economizer, tá? Não deu para acertar isso daqui, eu só vi agora. De novo, quando eu boto um economizer, eu mudo o ponto de operação do sistema. Vocês podem ver aqui que a capacidade mínima dele subiu de 118 para 128. Em compensação, a capacidade máxima também subiu dos 280 e poucos para 312 aqui. Tá? E aqui embaixo eu tenho a carga térmica do economizer, que eu preciso calcular, 19,4, e eu tenho os pontos de operação desse economizer. Eu jogo tudo isso no meu software de seleção, o evaporador mantém o mesmo, o condensador muda um pouco, e eu tenho um economizer de 1,5 aqui, então eu caio quase que 6 metros quadrados de área. Não é muito, pensando no sistema, mas quando a gente vai para a performance de operação, aí esse daqui, o grande ganho, tá mais no COP mesmo e no consumo de energia. Tá? Para a gente ter uma ideia como é que ele faz isso, imagina que aquele envelope dos
118 até os 288 é o envelope 1. O segundo envelope com o economizer, eu amplio o envelope por conta do ciclo com o economizer, tá? Só que o ponto de operação é o mesmo. Eu continuo querendo 250 kW de performance do meu sistema. E isso daqui significa que o meu compressor na condição 1 ele teria que estar girando a 76,5% da capacidade total dele, da velocidade total que ele consegue. Tá. Quando eu vou para o envelope 2, eu posso trabalhar com ele numa rotação menor. Daí que vem a grande economia de energia que eu tenho colocando o economizer aqui. Eu acho que é isso daqui que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria mostrar, e espero que vocês tenham achado interessante. Fico aqui aberto para fazer perguntas e respostas, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu estou aqui para fazer algumas perguntas que vocês mandaram no chat para o FECIO. Eu trabalho na Danfoss há 4 anos. Sou formada em engenharia mecânica. E vamos lá. Temos uma pergunta aqui, FECIO. Em sistema transcrítico, pode-se utilizar o economizer? Em sistema transcrítico, que eu saiba, não sou especialista em sistema transcrítico. Como eu disse, minha especialidade é trocador de calor a placas, tá? Eu conheço a aplicação em sistemas mais tradicionais. Teria que dar uma pesquisada e responder para você, Cláudio. Então, a gente entra em contato. Pessoal, eu não tenho mais perguntas aqui no chat. Se vocês tiverem, por favor, mandem. Bom, é isso, né, Isa? Oi, Isa. Que... Oi, Acredito que sim. Vocês me escutam? Sim. Então é isso, né? Acho que não chegou mais perguntas aqui no chat. Ah, chegou mais uma ou não? Tem mais uma pergunta aqui. Quais os principais fatores? Que é em relação a quais os fatores... Isso, tá. Os principais fatores que você usa para selecionar um economizer. Quando você fizer o selecionamento do teu sistema, você não define... Quem define o ponto de operação do teu economizer vai ser o compressor. Não vai ser você que vai falar, eu quero a temperatura intermediária a tal grau. Quando você selecionar o compressor, ele vai te dar, no selecionamento, ele vai voltar para você e falar, olha, então para utilizar esse economizer, o melhor ponto é que você tenha uma evaporação a temperatura intermediária de X graus e precisa calcular com uma carga térmica de tanto. Tá? Então, basicamente, é isso que você... basicamente é isso que você precisa tirar do teu software de selecionamento do compressor. Você vai tirar a temperatura de evaporação e qual que é a carga térmica, tá? O superaquecimento você pode definir. Normalmente o software te fala qual que é um superaquecimento seguro, ele vai te falar 5 graus, 8 graus, tá? E ele vai te dar isso daí. Mas basicamente é isso. Você vai pegar do software. Se a gente olhar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar para vocês aqui num slide. Ó.
Aqui na seleção desse sistema com Economizer, vocês podem ver, ele me fala qual que é, aqui, ó, ele me fala qual que é o ponto de evaporação intermediário, de menos 2,2. E o próprio software me fala depois qual que é a carga térmica do Economizer aqui embaixo, ó. Então, são esses dois fatores os principais que você vai ter que utilizar para dimensionamento. Mais alguma coisa? Certo, obrigada, Luiz. Vou para a próxima. Qual seria o percentual estimado de economia energética em um sistema que o Economizer é utilizado? Olha, ele chega até 20%. Normalmente, quando você coloca um Economizer, você pode ter até 20% de economia de energia. Tá? Essa é a melhora do copo teórica aí que a gente teria. Próxima pergunta. Não sei se é pertinente, mas os compressores turbocore são compatíveis com NH3? Eu vou deixar essa pergunta para um especialista em compressor, que, de novo, eu não sou especialista em compressor, tá? Mas, pelo que eu me lembro da linha de catálogo do turbocore, eles não são compatíveis com amônia. Eles são certificados, eles são testados para outros fluidos, tá? R134, R1234ZE e coisas mais recentes. Pelo meu conhecimento, só para complementar, o turbocore não é homologado para amônia. Próxima pergunta. Foi o que eu imagino. Você deu um exemplo de copy sem Economizer e um com Economizer. Qual seria a porcentagem de ganho com Economizer que seria viável para colocar um? Depende do teu sistema, tá? Normalmente, tá? Ele vai ser, ele vai ter payback quando eu tiver um sistema grande, tá? Isso daí normalmente ele dá payback. Sistemas maiores, com capacidades maiores, ele dá mais payback. Outra área que... Outra ponto de aplicação que ele também dá payback é quando eu estou trabalhando com temperaturas muito baixas, evaporação com baixas temperaturas. Por isso que eu fiz menos 18, menos 35, menos 40. Isso daí você deve ter um payback melhor, porque você consegue melhorar muito o título de entrada do sistema. Próxima pergunta. No Economizer, posso utilizar outro fluido refrigerante para troca de calor? Ou teria que ser um fluido e glicol? Não, no Economizer você usa fluido e fluido. Tá? Você usa, por exemplo, se você está usando o R404, você usa o próprio R404 para passar dos dois circuitos. Tá? Você evapora um pedaço, uma parte, um terço do que você condensou do que você condensou no condensador, você usa para evaporar de um lado do Economizer, e os outros 2/3 você passa líquido, e você vai ter R404 subresfriado. Tá? Se você quer usar um fluido diferente num Economizer, não é um Economizer. Aí você está fazendo um subresfriamento do teu condensador. Aí você está colocando um subresfriador. Sem mais perguntas por aqui. Gabi? Oi, pessoal. Então, tá bom, eu vou dar alguns recadinhos finais, certo? Primeiramente, muito obrigada, Luiz e Isa.
Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês e antes de nos despedirmos, queria convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais. Também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, o Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos e outras novidades. No nosso site, colocando revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de sucesso, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado e acessem a nossa agenda de webinars no nosso site, ou caso prefira, poderão digitar no seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que vocês quiserem. Para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. E eu também gostaria de convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Tchau, pessoal. Até mais.